Se Deus criou tudo, quem foi que criou Deus? Esta é uma dúvida natural, já que tudo que nós conhecemos teve um começo. Mas será que essa lógica se aplica a Deus? Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia e Promessa. Eu sou a Rafaela e neste vídeo nós vamos tirar essa dúvida conforme a palavra de Deus. Se Deus nos criou, quem foi que criou Deus? Vamos ao vídeo? A Bíblia diz em Salmos, número 90, versículo 2: Antes que os montes nascessem, a terra e o mundo se formassem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes se formassem, antes que o mundo e a terra se formassem, tu és Deus. Isso significa que Deus é eterno. Deus não está nessa atmosfera aqui do planeta Terra. Deus está em outro plano, ele está em outra atmosfera, digamos assim. Ele está na eternidade. Ou seja, uma vez que Deus está na eternidade, ele não foi criado por ninguém. Prova disso que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, onde o Senhor fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega significa a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se fosse a letra A e a letra Z do português. Quando o Senhor se referiu, eu sou o Alfa e o Ômega, logo em seguida ele já falou, eu sou o início e o fim, o princípio e o fim, o início, o começo e o fim. Nessa passagem bíblica, o Senhor deixa claro que ele é eterno, conforme no livro de Salmo, como nós acabamos de ler, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E lá em Apocalipse ele afirma que ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Por isso que Moisés perguntou para Deus, quando Deus o enviou ao povo do Egito, Moisés ficou nessa dúvida, quando eu chegar lá no povo, quem eu vou falar que eu fui, para quem eu vou falar que eu fui enviado? E o que Deus respondeu? Quando você chegar lá, você diz apenas que o Deus eu sou te enviou. Ou seja, Deus não foi criado por ninguém, ele é. Se alguém tivesse criado Deus, existiria um ser maior do que ele. No entanto, ninguém criou Deus, porque ele está no topo, ele é o todo-poderoso, ele é o soberano. Apesar de Deus ser tão grande, ele não é um ser imaginário, abstrato, como muitas pessoas pensam. Ele é um Deus vivo, um Deus que se interessa em se relacionar com a humanidade. Prova disso é que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo ao mundo. Por quê? Porque ele queria reconciliar com a humanidade. Por isso que no livro de João, capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus se manifestou à humanidade através do seu Filho. Por isso que tem uma passagem da Bíblia que fala que a humanidade será indesculpável. Porque quando o ser humano falar assim, desta maneira, eu nunca ouvi falar de Deus. E Deus fala que a humanidade falando uma frase dessa, ela vai ser indesculpável. Por quê? Porque basta olhar para a natureza, basta olhar para a criação que você vê Deus. Então, por isso que Deus, ele diz nessa passagem da Bíblia que a humanidade será indesculpável. Ninguém naquele dia vai poder falar, eu nunca ouvi falar de Deus, eu não conheço Deus. Deus sempre quis se revelar à humanidade. Prova disso maior foi entregando o seu filho e também uma das provas é olhar para a natureza, olhar para toda a criação que nós podemos ver o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Você que ainda não se aproximou deste Deus que te criou,
É necessário que você se aproxima deste Deus, porque Ele é o primeiro interessado em se aproximar de você. Procure a conhecer mais o Deus Criador. Quem criou Deus? Ninguém. Ele é o próprio Criador de todas as coisas. Ele é eterno. Ele é eterno, não precisa de ninguém para fazer nada. Ele domina tudo. Ele não precisa de autorização para decidir nada. Ele não precisa de opinião de ninguém para decidir nada. Ele resolve tudo. Ele é o soberano. Se você acredita que o Deus da Bíblia não foi criado por ninguém, escreva aqui nos comentários. Deus é o Todo-Poderoso. Assim, o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante, que este conteúdo é importante e vai passar para outras pessoas. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Continue crescendo na fé, continue confiando no Senhor, porque Ele nunca falha. Até um próximo vídeo e até logo.